pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, o tema do vídeo de hoje é a chave para resolver qualquer problema, ou melhor dizendo, a chave para resolver qualquer problema, como a gente gosta de falar aqui. Existe uma questão que eu até já comentei em outros vídeos com vocês, mas que eu acho que sempre vale a pena retomar, que é a questão da consciência, né, gente? Essa é a grande chave para a gente resolver qualquer problema. Por quê? Como o Osho fala nesse livro brilhante aqui, tá até meio caindo aos pedaços meu, de tanto que eu leio e releio, sempre aprendo algo novo. Ele fala uma coisa tão bonita, gente, que é o seguinte: ele fala que a maioria de nós, né, quando a gente não se iluminou, quando a gente está dormindo, quando a gente vive ainda no estado zumbi, né, do não despertar, é como se a gente vivesse sempre numa linha horizontal. Então, por exemplo, a gente conquista uma coisa, depois quer outra, e conquista aquela não é boa o suficiente, depois a gente quer outra. Então a gente já está vivendo hoje pensando no que a gente vai fazer amanhã, daí quando amanhã chega a gente está pensando em depois de amanhã e o amanhã nunca chega, né? A gente nunca fica no presente, a gente nunca vive com consciência o aqui e agora. Então você está escovando o dente, tomando banho, sei lá, namorando seu marido, sua esposa, enfim. Você tá pensando em outra coisa, tá pensando na sogra, tá pensando nos problemas na escola do seu filho, tá pensando nas contas que você tem para pagar, na viagem que você vai fazer, mas você nunca tá aqui no presente. Então, esse é o modo de vida horizontal, porque você está sempre buscando a sua felicidade no amanhã. E o amanhã nunca chega e você nunca vive o aqui e agora, porque você está inconsciente, tá no estado zumbi. Bem-vindo ao clube. Quem nunca, né? Estamos todos aprendendo. Eu não tô falando isso para você se sentir culpado. Eu também tô nesse estado, também tô aprendendo. Isso faz parte. A gente tá aqui nesse planetinha justamente para aprender a expandir a consciência. Então ninguém tem que se culpar por isso, até porque a culpa também é um mecanismo de sabotagem do ego para você ficar viciado em se culpar e não andar, e não se desenvolver e não expandir a consciência. Porque enquanto você tá gastando energia se culpando, as coisas não se desenrolam, né? Então, gente, a maioria de nós, a gente é muito focado nessas conquistas. Então a gente quer uma coisa, depois quer outra, fica muito na ambição do ego e vivendo sempre nesse caminho horizontal, no qual a gente não tem consciência do aqui e agora. Inclusive, tem uma pessoa que pergunta pro Osho: Osho, por que você ensina as pessoas a meditar? Ele fala: porque eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso, eu não faço isso para atingir um determinado fim, porque eu tenho um objetivo. Então, quando a gente fica buscando esses objetivos, é porque a gente está vivendo muito na horizontal. O caminho do iluminado, né, a percepção do iluminado, segundo Osho, é o caminho vertical. É quando você está conectado com a sua essência, com o seu centro. Então você não está sempre buscando coisas, né, que nunca chegam, como o cachorro correndo atrás do rabo. Não, quando você está vivendo ali no caminho vertical, você está completamente alinhado, completamente consciente. Quando você está nesse estado de percepção, nesse estado de consciência, você para de ficar desejando coisas e mais coisas e ficar acumulando coisas e nunca tá bom e tá sempre insatisfeito. Porque, como fala o Osho, um problema ele não tem solução, nenhum problema tem solução. Na verdade, a solução é a expansão da consciência, né? Quando você aumenta a sua percepção, você começa a olhar uma mesma situação sob uma outra ótica. Então não é que a situação mudou, o seu olhar mudou, a sua consciência mudou. Então quanto mais você expande a sua consciência, a sua percepção em relação à realidade muda. Portanto, aquilo que você via como um problema, como algo mal, por exemplo, você para de ver de uma maneira polarizada, de uma maneira maniqueísta, você começa a ver de uma maneira mais ampla, mais profunda. Então, muitas vezes, aquilo que antes era um grande problema, quando você expande a percepção, você olha para aquilo e você fala: ah, isso nem era um problema, né? Por que eu encanava com isso? Você nem entende mais, porque seu olhar mudou. Então, gente, a grande chave mestra para a gente resolver qualquer problema na vida, para a gente mudar
a nossa realidade é a mudança da consciência. Quanto mais a gente sai desse caminho horizontal, né, de buscar coisas e querer coisas e desejar e nunca tá bom e quer uma coisa e depois quer outra, aquela coisa meio do saco sem fundo, né? Como diria o Djavan, nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo, né? Porque é um fundão que não acaba, a pessoa quer e nunca tá bom. Aí você dá a mão, ela quer o braço, você dá o braço, ela quer o corpo inteiro e depois não tá bom, né? Então ela quer sempre mais e mais. E a gente nessa sociedade psicopática, bélica, guerreira que a gente vive, as pessoas em geral tendem a ver a ambição como algo positivo. Nossa, essa pessoa é guerreira, ela é batalhadora, ela quer sempre mais, ela não é acomodada. A gente tende a ver essa busca desenfreada do ego como algo bom, porque a maioria de nós está em estado zumbi, está dormindo, então para a maioria de nós isso é bonito, isso é, pô, a pessoa é guerreira, é batalhadora, essa síndrome do herói, né, da pessoa ambiciosa é algo sempre muito bem visto, porque a gente vive num mundo psicopático com valores psicopáticos de guerra. Então, nesse mundo, é claro que ser ambicioso é muito bem visto, né, gente? Mas eu não tô falando aqui do que é bom pro social. Eu tô falando aqui de uma realização do ser, da voz da sabedoria do ser, né, que eu aprendo muito lendo Osho e também meditando e olhando para dentro do meu ser. Então, gente, vamos observar o nosso dia a dia. Se vocês pararem para ter percepção, para ter consciência em relação ao que vocês fazem, eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo se tiver coragem de olhar para dentro, né? Vocês vão perceber, quando você tá lá escovando seu dente, você tá tomando banho, você tá no seu trabalho, você nunca tá inteiro ali, você tá fazendo aquela coisa muitas vezes de uma forma mecânica. Muitas vezes você tá fazendo aquilo, mas tá pensando em outra coisa. Às vezes o cara tá até transando com uma menina, mas tá pensando na hora que ele vai sair de lá pra contar pros amigos. Ele não tá vivendo aquilo, ele não tá sentindo. Porque a maioria de nós, gente, a gente tá inconsciente. Então a gente faz as coisas mecanicamente, sem nem perceber que a gente tá fazendo. Por isso que a gente nunca se satisfaz. Porque quando a gente faz uma coisa com consciência presente, em geral a gente se sacia, porque a gente estava ali quando a coisa estava acontecendo. Se você não está ali enquanto você está fazendo, você vai querer sempre mais e mais e mais, porque o seu ego fica ali ansioso, desejoso, porque ele não viveu, então ele sempre fica na falta, né? Por isso a gente vive esse caminho horizontal. Mas quando você começa a mudar a sua percepção e você vai para o vertical, que é o caminho da iluminação, dos iluminados, as coisas que você faz, elas não precisam ter uma finalidade, elas não precisam ter um objetivo. Você pode fazer simplesmente pelo prazer de fazer, porque a coisa em si já é suficiente. Você não precisa fazer aquilo pensando em outra coisa, num objetivo, percebe? Quando você medita buscando a iluminação, você está no ego. Esse é o melhor jeito de você não se iluminar. Se você medita com um objetivo, isso já é uma identificação com o ego. A melhor coisa é você meditar sem objetivo nenhum, pelo simples prazer de ficar ali no momento presente. Desejos, eles vêm do ego. As necessidades reais, elas vêm do ser. Como é que a gente diferencia, né, gente? Esse é o grande dilema, vocês sempre me perguntam isso. Gisela, como eu sei se é um desejo do meu ego ou se é uma necessidade do ser? Gente, não tem como eu responder pra você isso. É você que tem que olhar pra dentro e sentir. Você sempre sabe essa resposta. Você pode até querer delegar pra mim porque você não quer olhar, não tem a coragem de se olhar. Mas se você olhar pra dentro, você vai ter essa resposta. Não sou eu que posso te dar isso. É você mesmo, quando você silencia o seu ego e se conecta com o seu centro. O seu ser, a sabedoria do seu ser, né? Ela sempre sabe o que é o melhor para você de acordo com cada momento, a sua verdade de cada momento. Ela sempre sabe, é só você parar e silenciar. E aí as pessoas falam, mas eu não consigo, porque minha mente não para, porque eu nunca vou conseguir. Esse é mais um mecanismo de autossabotagem que vem do ego. O ego morre de medo de morrer. Então sempre que você tentar silenciar o seu ego, ele vai falar, não, porque você não vai conseguir nunca, porque você é incapaz, porque é impossível. E aí as pessoas acabam nem tentando, porque elas se acham incompetentes, elas nem tentam. E gente, meditação é treino, não é de uma hora para outra.
está condicionado desde o dia que você nasceu e desde muitas vidas a ter o mesmo padrão, que é o padrão de fugir do momento presente, de negar a realidade, de negar o agora, de ficar ou no futuro ou no passado, negando o presente, é um padrão que vem de muitas vidas. Embora essa não seja a sua real natureza, esse é um padrão de condicionamento muito antigo. Claro que você pode mudá-lo de uma hora para outra, pode até ser uma crença, achar que vai demorar muito para você mudar, não necessariamente, mas você precisa treinar. Se você não está conseguindo, continua, porque conforme você vai colecionando esses momentos de consciência, segundo Osho, de tanto você colecionar esses momentos de percepção, tem uma hora que você se ilumina. São vários momentos que acontecem. Às vezes você percebe que você está comendo e que você, de repente, você tá sentindo o gosto da comida, você está presente ali, você está comendo sem pensar em outra coisa. Né? Ou então, eventualmente, alguém te agride, te xinga e você não fica com raiva, sinal que você está consciente. Aí você fala, nossa, né? Você já tem aquela percepção de que naquele momento, pelo menos, você estava consciente. Percebe? Então, esse acúmulo de situações em que você estava consciente, de repente culmina na iluminação. Mas o mais importante é você não fazer isso com o objetivo de atingir esse propósito. Porque quando você tem esse objetivo, é porque você está identificado com o ego. Né? Então, a capacidade de você estar consciente e presente no aqui e agora é a capacidade de você fazer algo simplesmente pelo prazer de fazer. É como uma criancinha, né? Que ela tá lá chupando pirulito, tá brincando, mas ela tá lá assim de boa, né? Um bebezinho também, né? Vocês já viram bebezinho? Tá ali sossegado, ele não tá ali com drama existencial, né? As árvores, os animais, eles não têm dramas existenciais, eles estão ali felizes. Quem cria a infelicidade é o ego. Né, gente? O ego que cria problemas. Como eu sempre brinco aqui com vocês, o ego precisa dos problemas. Se o ego não tiver problema, ele não existe, entendeu? Ele morre, então ele precisa do conflito, ele precisa do caos, da ambição. Nossa, né? Porque aí ele sente que ele existe, ele fica forte. Eventualmente, às vezes, a pessoa precisa passar por isso para conseguir transcendê-lo. Então, eu não tô dizendo que não é pra gente ter ego. O ego é importante, a gente precisa se sentir aceito, amado. É importante a formação do ego, para que chegue um momento em que a gente possa descartá-lo com o processo de iluminação, com o processo de transcendência do ego. Então, gente, a chave mestra para resolver qualquer questão sempre é a consciência. Se você está com medo, com raiva, com ciúmes, qualquer coisa, qualquer problema que você tiver, se você está com alguma questão mal resolvida, isso significa que é porque você não despertou ainda naquele setor, que você ainda está inconsciente naquela área da vida. E essa percepção, ela não serve para você se culpar, para você se lamentar, eu sou um idiota, e você se pune e se chicoteia. Não é para você fazer drama, tá? Porque você ainda não está consciente naquele setor. A ideia não é essa, porque aí senão você fica alimentando o seu ego, a vaidade, né? Quando você fica se autopunindo. Mas é você aceitar, putz, isso aí realmente... eu não sei fazer isso ainda e tudo bem, você aceita essa limitação e tudo bem, vai meditar. Né? Não fica focado na culpa, na punição, meu Deus, você também não é nenhum Deus ainda, você também está aprendendo, você está na terceira dimensão. Se você já fosse um ser ascensionado, você não precisaria reencarnar aqui. Então estamos todos aprendendo, né, gente? Vamos parar de se culpar, de se punir, aceitar a realidade e fazer aquilo que é possível, de acordo com as nossas limitações. Bom, gente, então é isso. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Eu lembro a todos que meu pai, ele vai dar curso de Theta Healing em Lisboa no final de setembro de 2016 e em meados de outubro. Eu vou deixar as datas aqui na descrição do vídeo. Então, portugueses, né, e brasileiros também que moram na Europa e que tenham interesse em fazer o curso, recomendo muito. O curso é fantástico. Ele vai dar o DNA básico e o DNA avançado de Theta Healing. O curso é excelente para você tirar suas crenças, mudar seu padrão, atrair uma nova realidade. É uma terapia energética incrível, que tem muito resultado, ainda mais quando é ministrada por alguém de alto grau de luz e amorosidade, como meu pai, o Wilson Valim. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.